Olá, meus amigos, esse é o meu primeiro vídeo que eu vou gravar na rua e publicar, né? Eu já fiz alguns vídeos que eu acabei preferindo não subir. Eu tô olhando aqui pros lados porque eu quero pegar uma praça aqui, sentar para trocar essa ideia com vocês. Precisamos tomar um ar, entende? Tô muito tempo, né? Como todos nós, né? A gente tá dentro de casa. Deixa eu encontrar um lugar legal aqui, uma sombra boa. A gente está há muito tempo em casa e é bom a gente dar uma esparecida. Eu vou pegar uma árvore dessas aqui e vou sentar. Só um momentinho, camaradas. Vou pedindo aí para você se inscrever, trocar no canal, quem for novo, quem não for. Mas dá o like, enfim, compartilha. Vamos pegar essa copa de árvore aqui. Copa não, né? Essa raiz aqui de árvore. Camaradas, o papo é sério, sabe? Hoje é sábado aqui, São Paulo, capital. Eu não sei de onde você está me vendo. Escreve aí de onde você estiver me vendo depois. Eu estava vendo aquele Foro de Teresina, né? Não sei se vocês sabem, que tem a ver com aquela revista Piauí. Eu vejo toda semana, eu gosto do... É um pessoal meio liberal, né? O pensamento deles. Mas eles estão bem críticos aí ao governo. Em coisas que dá para criticar, e é legal que eles criticam da maneira liberal, né? Porque a gente tem a nossa crítica nacionalista e tem os esquerdistas com suas críticas esquerdistas. É bom entender gente que comunga de parte do pensamento do governo, né? Mas não gosta da forma como as coisas estão acontecendo. Daí eu escuto sempre o programa desses caras. E os caras tem uma hora que eles trazem uns números, né? Eu vou dar esses números para vocês porque impacta. E depois eu vou entrar no tema do vídeo, né? Porque tem a ver, inclusive. Olha só, no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, no Rio de Janeiro, desde o início da pandemia até agora, morreram 775 pessoas. Aí eles fizeram uma pontuação, só nesse hospital, essas 775, é mais gente, é mais que o dobro de gente que morreu nas duas Coreias. Eles falaram só da Coreia do Sul, porque para liberal só importa a Coreia do Sul. Mas a Coreia do Norte também, porque não teve. Teve acho que uma morte só na Coreia do Norte, né? Então, somando as duas Coreias, 775 pessoas. Quer dizer, nas duas Coreias somadas, não teve mais do que 350 pessoas mortas. As duas Coreias somadas, desde o início da pandemia. O estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, morreu mais gente que na África inteira, no continente africano inteiro. Você parou já para pensar num negócio desse, meu amigo brasileiro? 13 mil pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro desde o início da pandemia. A África inteira, o continente inteiro, a África lá, então vai lá de cima, lá de baixo, da África do Sul até a África Setentrional lá, a Líbia e o Egito, tudo África, né? Angola, tal, e vai, todos esses países. Todos esses países somados não teve mais do que 13 mil mortos. O estado do Rio inteiro teve 13 mil mortos. É um número absurdamente gritante. Pernambuco, o número de mortes no estado do Pernambuco é um número semelhante ao número de mortes de todos os países da América Central. Honduras, Nicarágua, El Salvador, Panamá, tá? Tudo ali, Belize, todos esses países, Honduras já falei, todos esses países, somados aí, todas as repúblicas da banana, como se chama, né? E hoje nós temos no Brasil 99 mil pessoas e 700 mortas já. Provavelmente de hoje para hoje mesmo vai ser computado com números de ontem, né? O número refletido hoje. Mas de hoje para amanhã a gente terá 100 mil mortos. E é um número redondo, é um número que impacta. É uma porcentagem fixa, né, da população brasileira. Qualquer morte importa, mas 100 mil é um número simbólico. O Brasil inteiro, tá? O Brasil inteiro, o número de mortes no Brasil inteiro se igualou ao da Ásia. A Ásia também está chegando, passou dos 100 mil há poucos dias. O Brasil inteiro está chegando nos 100 mil. Sozinho o Brasil está chegando nos 100 mil. Só que a Ásia inteira tem 4 bilhões 460 milhões de pessoas. O Brasil tem 209 milhões de pessoas.
É uma população da Ásia 21 vezes maior que a do Brasil. O que significa que a gente não tem governo. E eu queria entender o porquê que as coisas estão dessa maneira. Olha só, um outro número que é grave, né? Eu estou falando aqui da maior parte de pessoas pobres, mas eu vou falar dos ricos agora. O mesmo número de pessoas que morreram na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro, é o mesmo número que a cidade de Pequim inteira. Só que eu fui atrás saber qual é o número de pessoas em Pequim. A cidade de Pequim tem 21 milhões de pessoas. A Avenida Atlântica, eu não sei o número exato de moradores, de pessoas que lá habitam. Mas Copacabana, que é o bairro onde se situa a Avenida Atlântica, são 160 mil pessoas. O Brasil não está bem. Nem na elite, o Brasil não está bem na classe pobre, o Brasil não está bem na saúde, o Brasil não está bem no governo, o Brasil não está bem de maneira alguma. E eu fico pensando por que a gente ainda segura o Bolsonaro no poder. Eu fiz aí a capa desse vídeo como eu boto a imagem do capitão do nosso primeiro campeonato de futebol, né, da Copa do Mundo, 58, capitão Bellini, que morreu aí agora em 2014, morreu aqui em São Paulo. Ele morreu com aquela síndrome do pugilista, né, que é uma síndrome que dá em vários esportistas, né, que esforçam demais o corpo, tomam muita pancada, e eles ficam meio abobados, assim, meio que nem uma guila, sabe, assim, que nem o Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, né, fica meio... O cara se esforça demais no esporte, né, e às vezes tomando muito impacto, muito contato, acontece esse tipo de coisa, né. Não é com todos, mas é com uma boa parte. Futebol americano, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem vários que morrem disso, que sofrem com esse tipo de coisa, até morrerem, né. Enfim. Eu fico pensando, assim, porque assim, a gente teve a imagem célebre, né, do capitão Bellini botando a taça Jules Rimet na cabeça, assim, né, e foi um símbolo, né, do que ele fez ali naquela época, que todos os capitães de Copa do Mundo imitaram, né. Esse é um momento que o Brasil ele está pautando o mundo, né, é uma coisa tão bonita, né. E culmina com o Bolsonaro botando a caixa de cloroquina na cabeça como se fosse um troféu, né? Sendo que a gente não tem nenhuma constatação científica sobre a cloroquina, a gente tem constatações diversas sobre a cloroquina. Eu não estou aqui para marginalizar nem santificar essa droga. Me importa o que a ciência fala, sabe? A minha questão é isso, o que a ciência fala sobre determinado uso de drogas, assim, ozônio, cloroquina, azitromicina, qualquer uma dessas drogas aí, me importa o que a ciência falar e aí a pessoa vai reagir de acordo com isso. Mas eu queria puxar um pouco vocês para uma história, agora que o vídeo começa. Em 58, se você puder imaginar, o Brasil, ele tem lá o Bellini, tem o Zagallo como jogador, né? O Zagallo, ele tem um time excelente, né? E acho que o Garrincha jogava, e em 58 jogava também, e o Pelé, ele vai para a Copa do Mundo com 17 anos, né? Só que ele não entra, o Pelé, se ele joga poucos minutos. Em 58 ele é campeão do mundo, mas ele não joga, ele não chega a jogar como titular, né? Ali a grande estrela era o Mané Garrincha, né? E o Brasil tinha acabado de passar por uma humilhação 8 anos antes, no Maracanã, na Copa de 50, em que a gente perde a Copa do Mundo para o Uruguai, mas a gente chega na final, né? E inclusive os uruguaios usam a catimba, inclusive eles chegam a cuspir jogadores brasileiros. Tem vários casos nessa história da Copa do Mundo de 50. O Maracanã ficou em silêncio, foi algo traumático para a população brasileira, né? É engraçado, depois Getúlio se mata em 54, é outro trauma para o povo brasileiro, né?
É um momento que a gente realmente tem muito sofrimento do povo. E com isso a gente consegue, depois de um tempo, alguns anos depois, a gente vai dando voltas e vamos recuperando, né, a autoestima do povo, né? A gente vai para a Copa da Suécia desacreditado, mas chega lá e vence, né? Isso é tão bonito, e a gente vence na raça, sabe? A gente tinha acabado de perder o grande líder, né, desse país, mas a gente já tinha outro cara que provavelmente poderia substituí-lo como um bom presidente. Estou falando no caso aí, esse governo de 58 do Juscelino Kubitschek. A gente está falando de uma época brilhante, em que apesar dos golpes que o Brasil tomou, né, os golpes culturais, os golpes, né, na nossa história, as contradições que nos cobram, o povo brasileiro reagiu. A gente teve a Maria Esther Bueno, nadadora, ganhando, né, campeonato, o Éder Joffre, pugilista, né, boxeador, também ganhando. A gente vai ter no atletismo uma série de estrelas. A gente vai ter nessa época a chegada, né, nos anos 50 do Brasil, da televisão no Brasil, Assis Chateaubriand trazendo a televisão, mudando um pouco da nossa história. Mas a gente vai ter as cantoras do rádio, da Rádio Nacional, porque ainda era o forte, não era a televisão, era a rádio, né? Era a TV Tupi nessa época, mas a rádio ainda era mais forte, a Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Daí todo mundo no Brasil ter essa tradição de torcer para times cariocas, é porque eram os que passavam na Rádio Nacional, Flamengo, Fluminense, né? Que eram os maiores campeões, principalmente o Flamengo, né, nessa época. E, sabe, a gente vai ter, putz, cara, fenômenos absurdamente legais, assim, a televisão. A gente vai ter a Vera Cruz, vamos ter a Vera Cruz em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A gente vai ter, sabe, a Atlântida, né, no Rio de Janeiro. Era como se fosse a Hollywood, as duas, né, os dois grandes estúdios, como são Hollywood, né? Só que um em São Paulo, outro no Rio. E teve outros estúdios aí de não tanto estrelato, mas também estavam lá fazendo seu cinema, né? A gente foi dando respostas, sabe? E tudo isso é um acúmulo das coisas boas que vieram a partir do governo de Getúlio, né? A preparação da indústria de base, tudo isso, cara. A gente fez coisas tão boas. Esses mosquinhos aqui ou abelha, eu não sei. A gente fez coisas tão boas, sabe? Eu olho assim, por exemplo, a gente toma um golpe, né, em 2014, né? A gente sofre 1-7, né? Não é 7-1, é 1-7. A gente estava jogando em casa. E aí a gente perde, né, para a Alemanha, jogando em casa. A gente não chega nem nas finais, né? A gente chega nas quartas, né? E toma 1-7, né? Com jogadores assim que a seleção era boa. Não dá para falar que os caras são ruins. Mas que não jogavam para o povo brasileiro, né? Não estavam jogando ali de verdade para a nossa população. A gente foi humilhado, foi pior do que nos anos 50. E a gente não ficou quieto, né? Como no ano 50 a gente ficou quieto, a gente entendeu o que estava acontecendo, que era grave, perder tão feio em casa, e não foi tão feio contra o Uruguai, né? Não foi uma diferença de gols absurda, 7-1 ou 1-7 foi gravíssimo. Demonstra uma falta de patriotismo absurda, uma falta de vergonha na cara, uma falta de vestir a camisa. A gente teve uma seleção, mas eles não vestiram a camisa, sabe? Depois a gente vai ver a população votando num cara que é o esvaziamento total. E a culpa não é do Bolsonaro por ter chegado no poder, sabe? A culpa é de toda a classe política, que não conseguiu se apresentar de uma maneira melhor. É lógico que teve coisa fake news, teve um monte de problema, lógico que teve, mas não é isso que garante uma eleição. Mentira sempre teve em época eleitoral. A questão é que a gente não está conseguindo dar resposta para a situação que esse país está passando. E é isso que deixa um camarada triste, como eu. Eu acho que deixa alguns de vocês também. O Bolsonaro não está pronto para dar resposta nenhuma, nada. Não era para ele ser presidente, é simples. Não está preparado, não é essa a ideia. O que fez a nossa população, o que fez você votar no Bolsonaro? Você não acreditar que um outro lado tem algo melhor. Mas ele não é o melhor cara do mundo que está lá. As pessoas sabem, as pessoas não são bestas, cara. O que está acontecendo? Porque ele está continuando crescendo nas pesquisas agora, como presidente.
100 mil mortos, cara. Bolsonaro tirou sarro disso. Ele tirou sarro com franqueza absurda. Uma franqueza que as pessoas falam, pô, ele pode ser um imbecil, mas ele é franco, ele é honesto, ele fala. Honesto não é no sentido de falar. Não tô falando que ele é honesto, que ele não roubou nada disso. Não tô falando disso aí. Entendeu? Tô falando que assim, ele é franco, ele é um cara que fala na cara, fala na lata. A população tá avaliando que isso é melhor do que o cara que esconde o jogo, mas que é super técnico, que é super preparado. Não importa quem você tem de predileção como político para a presidência da República. Eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouco. A gente teve tudo nos anos 50, nos anos 60. Se não tivéssemos tido o golpe militar em 64, a gente teria evoluído muito mais como nação. E olha que a gente teve um governo também que cuidou, um governo militar que também cuidou dos interesses nacionais, como o governo de Ernesto Geisel, né? Tirando tudo de errado que tinha, e teve em todos esses governos, até no governo de Getúlio, que foi o maior presidente de todos os tempos, a gente teve problemas também, né? Mas a gente teve coisas boas no governo militar, no governo do Geisel principalmente. E se a gente tivesse mantido a escala de crescimento, tudo que a gente conquistou naquele período, a gente teria uma outra nação. Mas olha que com um pouquinho daquilo, um pouquinho só do experimentar coisas boas, olha quantos números bons a gente tem nos esportes, olha quantos números bons a gente oferece, ritmos culturais, música, cinema, teatro, novela. A gente tem uma indústria, tínhamos, né? Hoje o Brasil já não tem mais nada, cara. Acabaram com o país. Entendeu? O Bolsonaro acabou de cruzar a faca no peito da gente. Porque tudo isso que a gente construiu no século passado, o Bolsonaro coroa pela esquerda e pela direita como algo que não é o Brasil, que não serve. A gente não é mais o país do futebol, a gente não é mais o país do samba, que podia ser até uma coisa besta para você, mas que para né, o país do carnaval, para muitas pessoas isso era muito importante. É um modo de vida, é de onde ela tira sustento, é de onde ela tira percepções sobre sua pátria, sobre sua nacionalidade. Eu gostaria que a gente parasse aí e pensasse sobre isso. Porque não é brincadeira não, cara. A gente tem 14 de cada 100 mortos. O Brasil tem 14 de cada 100 mortos no mundo. É um número absurdamente alto. Entende? É um número absurdo. E não tem o porquê, não tem explicação para isso acontecer. A explicação é que não tem governo. Tem gente que está falando que tem governo demais. Eu estou falando que tem governo de menos. Ninguém está dando resposta. A gente não tem ministro da saúde, a gente tem um ministro interino. É a pior pandemia, gente. A gente tem que saber liberar os bares, liberar os parques, não liberar as escolas. Eu não estou falando que é para criança ir para a escola, não estou defendendo isso aqui. Eu estou falando assim, por que liberaram o bar? Porque tem consumo no bar, porque gasta dinheiro no bar. Por que liberaram os parques? Porque é para o cara tomar um ar. Mas aonde se funda uma nação? Na educação. A escola não pode. Cadê as respostas dos prefeitos, dos governadores, do próprio MEC, do Ministério da Educação, contratando aí um sistema de informação como um grande Zoom, né, ou um StreamYard, para que as educações todas sejam feitas a partir de casa, para todas as crianças, principalmente as da escola pública. Esse tipo de orçamento que tinha que ser entregue. O Bolsonaro entendeu agora que dar a bolsa, né, que antes ele criticava a Bolsa Família, agora ele está entendendo que o auxílio emergencial, por um período, vai fazer o número dele melhorar na popularidade. É assim, canalha desse jeito. A gente tem um monte de parênteses abertos, um monte de perguntas e não temos resposta. E eu não estou vendo resposta de nenhum candidato. De ninguém, de verdade. Assim, eu estou realmente... Estou confiando mais no meu taco do que qualquer outro aí. Porque se o cara tem projeto, e tem alguns até que tem projeto, mas a atuação do cara não está sendo equivalente ao projeto. Porque falar de um projeto de desenvolvimento, um projeto nacionalista, um projeto de levar essa civilização de um patamar para outro,
Carece de muito trabalho, é incessante. E carece de mais gente, não só o cara que é o candidato, que é o frente. Tem que ter um bastidor absurdamente forte. Bom, gente, eu vou desligar que já tem 20 minutos que eu tô falando com vocês aqui. Espero que sirva de reflexão para alguma coisa, assim. Valeu. Um abraço aí pra vocês.